Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma videoaula com o tema História da Rússia. Simbora! Rússia, um dos maiores países do mundo, fazendo fronteiras com 14 países e pertencendo a 2 continentes, o europeu e o asiático. Além disso, o país tem muitos recursos hídricos. Por ser largo, a Rússia é dividida entre 8 zonas climáticas, o que favorece a agricultura local. Além do mais, o país possui matéria-prima mineral como carvão, gás natural e petróleo, que serão causas de futuros conflitos. Em 1917, a história da Rússia mudou drasticamente. De um governo czarista foi para socialista a partir de uma revolução. Lenin foi um dos líderes da Revolução Russa, criando a 7 de abril. Com a revolução, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, porque o povo sofria muito e não queria mais guerra. Após a morte desse líder, Stalin e Trotsky disputaram a liderança. No fim, Stalin vence e persegue Trotsky por anos. Além disso, Stalin vira um ditador e cria a economia planificada. Em 1922, há o surgimento da União Soviética e de uma tensão entre 2 potências, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos eram uma potência capitalista e a União Soviética era socialista. Ambos desejavam expandir suas ideias. Com a Segunda Guerra Mundial, os 2 países acirram a disputa por território. O fim da guerra aconteceu tanto com a queda de Berlim, tomada pela União Soviética, quanto com o ataque em Hiroshima e Nagasaki, feito pelos Estados Unidos, que foram momentos da demonstração de poder de ambas potências. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os 2 países intensificaram as disputas, tanto na corrida espacial e armamentista. Esses conflitos terminam com a queda do Muro de Berlim, em 1989, porém a queda da União Soviética só veio em 91, junto com o fim do governo de Gorbachev. A União Soviética teve hoje um presidente chamado Gorbachev. Ele fez 2 ações muito importantes que foram o Glasnost e a Perestroika. Glasnost foi uma abertura em que houve uma menor centralização de poder estatal e o aumento da democracia. Já a Perestroika foi uma reestruturação da economia, em que houve a diminuição de investimentos nas indústrias nucleares. Porém, o povo não gosta da demora do efeito das medidas e pressiona o Gorbachev a renunciar. Com a queda da União Soviética, houve o surgimento da Rússia com o governo de Boris Yeltsin, que era autoritário. Houve o aumento de empresas privadas e cortes nas providências. O país entrou em depressão econômica, tendo alta taxa de desemprego e desigualdade social, além de hiperinflação. Em uma tentativa de melhorar a economia, Yeltsin libera cupons para comprar ações. Seu governo foi marcado pela grande corrupção e por ações consideradas socialistas pelo parlamento. Yeltsin dissolve o parlamento e com isso foi pressionado a renunciar. Outro presidente foi Vladimir Putin, que fez uma reforma econômica. Ele trabalhou para melhorar a produtividade e investiu na extração de petróleo e de gás natural. Putin teve 2 mandatos em períodos diferentes. A Rússia tinha 2 ideias que eram o ocidentalismo e a ideia de eslavófilos, sem influência externa. Outra característica da política Putin era o forte sadismo, o que insatisfazia o povo. Dessa forma, surgem protestos contra Putin. Com a fraqueza da União Soviética, a Chechênia resolve tentar se independer. Porém, Yeltsin manda tropas que não possuem apoio do povo ou dos outros países. Houve um atentado que só aumentou a violência na área. A Crimeia foi anexada à Rússia e os outros países não apoiam, por isso houve a saída do país do G8. A população, no meio de tanto conflito, sofre bastante. Um dos conflitos da Rússia foi a questão da Crimeia, que tinha muitos russos e gás natural, atraindo o interesse dos russos. Então, em busca da anexação, a fronteira da Ucrânia era militarizada e anexada à Rússia. Após isso, a Rússia é expulsa do G8 e os Estados Unidos e a União Europeia não reconhecem a anexação. Donetsk é uma cidade bem importante para a Rússia e tinha muitos planos e objetivos a serem atingidos do povo. Esses objetivos eram mais autonomia e independência, mas infelizmente a Ucrânia queria Donetsk pois lá haviam gasodutos. Assim se inicia uma guerra civil e a Rússia tenta proteger o povo, mas ela só tem interesse nos gasodutos. A Rússia atual enfrenta vários problemas, pois estava atrasada, tinha muitas indústrias de base e não de consumo, e perdeu área de matéria-prima. Mas, apesar disso, houveram muitos investimentos em matéria-prima, que ela não reconheceu a independência da Crimeia e Chechênia. E essa foi a nossa videoaula sobre a história da Rússia. Muito obrigado e volte sempre. Valeu!